Você chega no consultório porque você tem uma queixa, seja uma dor no abdômen, seja uma dor no peito, ou talvez até uma dor na articulaçãozinha do pé, no dedinho do pé. E aí você não sabe o que o médico vai te dar. Se ele já vai te dar um remédio para melhorar, se ele vai te pedir um exame antes, você não faz a mínima ideia. Mas você sabe que ele vai te fazer duas perguntinhas. Você bebe? Você fuma? Muita gente vai responder isso até de forma rápida. Não, não, doutor, nem bebo, nem fumo. Ou se já bebi, se já fumo. Ou se já bebeu ou fumou, foi no passado. Só que, cara, tem uma coisa ruim que acontece e é mais comum do que a gente imagina. Que é quando o paciente simplesmente mente. Ele fala que não bebe, não fuma, mas por trás está fumando e bebendo pra caramba. E cara, a questão do médico te perguntar se você bebe e fuma vai além do que realmente a gente acha que tá. E quando o médico pergunta se você bebe ou fuma, vai além do que a gente imagina. Não é só questão de pulmão ou questão de fígado. A questão é o médico entender como você está funcionando por dentro, porque isso define diagnóstico. Então é uma coisa que vai além do que a gente imagina. Não só define o diagnóstico, como também define o tratamento. Muitas vezes, se você bebe ou fuma, o tratamento é outro. E tem o real motivo dele te perguntar isso, né? Se você bebe, se você fuma. E a gente vai entender melhor essa história do porquê ele pergunta isso. Então fica até o final para a gente conseguir compreender todo o contexto e, obviamente, não mentir quando o cara te perguntar isso quando for a sua vez ao entrar no consultório. Vamos para um caso hipotético. João, 34 anos. Ele é novo, vai no médico, entra no consultório porque ele tem uma queixa. Tem uma dor no abdômen ou tem alguma articulaçãozinha ruim. Vamos para um caso hipotético. Vamos falar do João. Tem 34 anos e ele entra num consultório para resolver um probleminha que ele está tendo. Seja uma dor no peito, que já está incomodando ele já faz alguns meses, seja uma dor no joelho ou qualquer outra coisa. Ou até, por exemplo, uma dor no abdômen. E aí o médico vê, analisa o seu quadro clínico, analisa os exames e determina que a cirurgia é o que vai corrigir esse problema. E aí chega na hora da cirurgia, todos os médicos fazem os exames que eles querem, então o cirurgião pede os exames, o anestesista pede os exames e também conversa com o João. E pergunta: João, você bebe? E ele fala: não, nunca bebi. E fumar, você já fumou? Também não, doutor, nunca coloquei um cigarro na boca. E aí, com essas informações, o anestesista vai dar anestesia na dose correta, considerando a idade, considerando o peso e o histórico. E aí acontece a cirurgia, independente qual que ela seja no abdômen, seja no joelho. E aí, depois de um tempo, ele começa a ter uma complicação. Qual que é a complicação? E essa complicação quase leva o João, de 34 anos, que antes ia fazer uma cirurgia tranquila, fez a cirurgia e quase que essa complicação leva ele a óbito. Mas ele passa ileso. Ele passa ileso e conversa vai, conversa vem. Ele chega no médico e fala assim: doutor, eu tô mal aqui, eu não sei se foi por um engano meu e tal, mas eu não falei pra vocês. Na verdade, eu bebo assim, uma cachaçinha assim todo dia. Bom, quando eu dou uma bebida também fumo um pouquinho e tá quase todo dia, só que eu não comentei pra vocês. Cara, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Porque a complicação dele,
justamente pode ter sido por causa da dose do remédio que os médicos deram para fazer o procedimento. Quer dizer que o médico errou? Não. Quer dizer que o médico não tinha a informação verdadeira para dar a dose correta. Porque se o cara é tabagista, se ele bebe, a dose é outra. Ou até o medicamento é outro. E aí, quando ele não entrega a verdade, a gente acaba errando no tratamento, errando na dose, e aí a complicação vem. Então veja, a questão ela é muito além de o álcool mexe no fígado e o cigarro mexe no pulmão. Quando a gente pensa no cigarro, a gente pensa em estratificar o paciente, ou seja, colocar ele em fator de risco. Ele tem fator de risco? É baixo o fator de risco dele? É moderado? Ou é alto o fator de risco dele para ter uma complicação? Então veja, a pergunta do você bebe ou você fuma é muito mais complexa do que a gente imagina. Então a ideia que eu quero passar para você é, sim, o cigarro vai afetar o seu pulmão. O seu pulmão que naturalmente tinha que expandir para receber o ar e depois contrair para jogar o ar fora e ter a troca gasosa, colocar oxigênio para dentro, ele não consegue fazer isso quando você é um grande tabagista. O pulmão, ao invés de fazer isso e isso, ele vai fazer isso e isso. Então ele não vai ter a sua capacidade em plena performance. Só que também o cigarro ele vai alterar outras coisas. Ele vai alterar, por exemplo, a sua pressão, fazendo uma vasoconstrição nos seus vasos, o que pode aumentar a sua pressão a médio e longo prazo. O álcool, por exemplo, e o álcool, ele mexe no fígado, mas também mexe em outros órgãos. Mas pense que se você mexer no fígado, você mexe num órgão que é responsável por diversas funções do nosso corpo. Então, por exemplo, quando você bebe muito álcool, você produz muito a enzima que vai destruir o álcool. Porque essa enzima ela é produzida justamente quando tem bastante álcool. Então, quanto mais álcool tem, mais dessa enzima. Só que essa enzima também vai destruir certos medicamentos. Ou seja, quando você bebe muito, você tem muito dessa enzima, só que quando você precisa tomar um remédio, essa enzima vai atuar no remédio. E esse remédio não vai ter o efeito que você quer. Então, veja que eu preciso da informação correta para calcular a dose do remédio correto e até, muitas vezes, mudar a medicação, como eu já comentei no caso do seu João. Então a questão da pergunta clássica do beber ou fumar não é uma questão de julgamento. O médico não tem o papel de te julgar, de falar, você não deveria beber, você não deveria fumar. O médico não tem esse papel e nem deve fazer isso. Ele deve alertar você de que é importante você cessar o tabagismo e cessar o alcoolismo. Mas além disso, ele precisa saber da sua história e a história precisa ser completa para assim dar o diagnóstico completo e dar o tratamento que é correto para você. Porque o tratamento ele não é porque um tratamento X ele não vai servir para todo mundo. Cada pessoa vai receber o seu tratamento. A Maria recebe o tratamento X, o Mário recebe o tratamento Y, o João vai receber o tratamento W, tudo isso baseado na história. E uma história verdadeira, ou seja, palavras verdadeiras que saem da boca do paciente é necessário para corrigir o problema. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu gostei, isso é importante para a gente seguir nesse canal, para ele crescer. Deixe o seu inscreva-se para a gente continuar conversando muitas vezes e também deixe o seu comentário para a gente discutir aí, conversar
sobre algumas dúvidas ou algo que eu possa ajudar vocês. Se vocês têm sugestões de vídeo, se vocês têm também algo a dizer em relação a esse tema, você já mentiu em relação a beber ou fumar? Se conhece alguém que mente para o médico sobre isso? Se você conhece, é bom você alertar essa pessoa agora que você está sabendo mais sobre o assunto. Então é isso, um grande abraço e até mais.